versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o que há depois da salvação? Será que é só ser salvo e depois nós temos o céu garantido nas nossas vidas? Será que é só ser salvo uma vez e tudo já está? Nós já temos a eternidade, já temos a vida eterna e não precisamos fazer mais nada? O que é que nós precisamos fazer? Qual é o próximo passo a ser dado depois da salvação? Depois da salvação de alguém, depois de Jesus Cristo entrar na minha vida, o que é que eu devo fazer? Irmão, você tem essa dúvida, não sabe o que fazer depois de aceitar a Jesus Cristo? Como prosseguir? Qual é o próximo passo? Você está no vídeo certo, pois eu fiz esse vídeo todo especial para você neste dia. Então, acomode-se aí e vamos a uma longa jornada. Nós vamos ver neste vídeo a importância de praticar as boas obras. Eu escolhi esse tema porque vejo que muita gente, depois que aceita Jesus Cristo, se dispersa, sai, esquece que já tem um novo Salvador, esquece que tem um novo Senhor, esquece que tem um novo governo e continuam envolvendo-se em pecados, pecando, aproveitando dos prazeres do mundo, esquecendo que um dia já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e tem um novo Salvador, um novo governo. É por isso que eu escolhi esse tema, a importância de praticar as boas obras. Pois nós vamos abordar a importância, qual é a importância de praticar isso e se nós não praticamos, o que acontece conosco? Nós vamos ver já. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Eu chamo-me Allen Tempe. Criei este canal com o intuito de ajudar você, a mim e os demais a crescer espiritualmente e a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Subscreva o seu canal, deixe o seu like se gostar do vídeo. Compartilhe esse vídeo com 3, 5, 10 ou mais pessoas nas suas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu comentário e preste bem atenção ao vídeo, porque esse vídeo valerá muito para a sua vida. Principalmente você que tem dúvidas, mesmo você que não tem, que quer consolidar algo. Esse vídeo valerá muito para a sua vida. Preste atenção e agora vamos ao vídeo. Já estamos aqui no vídeo para a honra e glória de Deus. Então, irmãos, eu, como disse lá atrás, o tema desta pregação, desta palavra de hoje, da palavra de hoje é a importância de praticar constantemente as boas obras. Então, como texto base, eu escolhi o livro de Ezequiel, o capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 29. Então, eu vou ler e vou deixar aí na tela para que também você possa acompanhar e não fique de trás, porque é muito importante isso para a sua vida, assim como para a minha vida. Eu proceder com a leitura. 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. O caminho direito não são os caminhos torcidos. 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. 27. Mas, convertindo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. 28. Pois, tira e considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. 29. Contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são os meus caminhos direitos, ou casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Então, irmãos, nós já vamos ver aqui este versículo. Irmãos, vou resumir, vou explicar de uma forma mais profunda o versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, porventura viverá? Então, mas, desviando-se o justo. Quem é o justo? O justo é aquele que pratica a justiça, nós já sabemos disso. O justo é aquele que pratica a justiça. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que pratica a impiedade, a iniquidade, o pecado nesse caso. O justo pratica o bem, a justiça de Deus, a boa vontade de Deus. Mas desviando-se esse justo da vontade de Deus,
cometendo pecado, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz. Porventura, será que ele viverá mesmo? Fazendo todos os pecados que o ímpio faz, desviando-se de Deus para o diabo, será que essa pessoa viverá? É que estamos perguntando aqui no 24. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão que transgrediu e no seu pecado com que pecou, deles morrerá. Então, aqui nos diz, de todas as justiças que tiver feito, de tudo que essa pessoa já fez, de toda a justiça que ele fez, não se fará memória de nada. Eu vou fazer uma pequena matemática consigo, irmão. Imagina uma pessoa dos seus 100 anos. Exemplo. Esse indivíduo nasce, cresce, desenvolve-se, né? Cria sua família, a caminho da morte tudo. Então, essa pessoa, durante os 80 anos da sua vida, vamos dizer que ela praticou o bem, ela se dedicou a Deus, assim, ela praticou a vontade de Deus, mas nos últimos 20 anos ela se desviou, praticou a vontade do diabo, praticou o pecado, neste caso. Essa pessoa, a Bíblia nos diz aqui que essa pessoa, quando se desvia, pratica a vontade do diabo. O que importa é o último momento da vida. Onde você está? Será que você está no Deus ou está no mal? Será que você está em Deus ou está no diabo? Então, é isso que a Bíblia nos pergunta aqui. Então, essa pessoa que 20 anos está praticando a vontade do diabo, enquanto nos 80 anos da sua vida praticou a vontade de Deus, a Bíblia nos diz que toda a justiça que ele fez, em todo momento ele esteve com Deus lá atrás. Já não se lembra mais. Será pagado. A Bíblia vai nos dizer com isso que o que importa é o presente, onde você está agora. Porque a gente não conhece o nosso tempo. Um dia a gente pode morrer, isso pode desaparecer deste planeta, sair da Terra. Então, se eu nasço, vivo 80 anos, fazendo bem a vontade de Deus, e depois vivo os outros 20 anos, praticando a vontade do diabo, então a vontade de Deus que eu fiz lá atrás, que são os 80 anos, será esquecida e não será considerada no dia do juízo. Só será considerada a vontade do diabo por quê? Porque eu morri no diabo. Vice-versa, se eu faço a vontade do diabo por 80 anos da minha vida, depois faço a vontade de Deus por 20 anos, no final da minha vida, e eu morro em Deus, em Cristo, fazendo a vontade de Deus, então eu serei salvo, eu estaria salvo. O que será considerado? Não será aquele mal que eu cometi lá atrás, mas será o bem que eu fiz nos últimos dias da minha vida. É o que a Bíblia nos diz aqui. Então, e a casa de Israel dizia: Ah, Senhor, a tua justiça não é direita, os teus caminhos não são justos. Mas Deus perguntou: casa de Israel, por acaso não são os vossos caminhos desviados, torcidos, e os meus caminhos limpos, justos, sãos? Neste caso, 27. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. O ímpio é o pecador, ele converteu-se para praticar a justiça. Então, se ele converte-se e morre praticando a justiça, irmãos, eu não estou a dizer aqui que no último minuto da vossa vida vocês têm de estar a ler a Bíblia, ou orar, ou jejuar, ou a dar, fazer obras de Deus. Mas também não estou a dizer que no último momento da vossa vida vocês têm de fazer a obra do diabo. É isso que eu estou a dizer. Deus nos deu uma livre escolha de fazer as outras coisas. Deus não força ninguém a seguir. Então, irmãos, no mal que você morria, no mal você será condenado. No bem que você morria, no bem você será salvo. Então, não quero dizer que é aquela obra final, mas o percurso. Nós vemos, Deus vê quando alguém está no bem, alguém está no mal. O que é que isso está a dizer? É que se você morre no diabo, no pecado, na iniquidade, você será condenado, você não será salvo. Se você morrer em Deus, se você morrer em Cristo, se você morrer em Deus, você será salvo e você terá a garantia do céu. Você terá a vida eterna depois. Porque, irmãos, a Bíblia nos garante que a morte não é o fim. A morte é apenas o
nós não sabemos definir, mas a Bíblia, segundo a Bíblia nos diz que aqueles que morrerem em Cristo serão salvos. Por isso que Jesus Cristo disse uma vez: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, se você perder a sua vida, quiser salvar a sua vida, você perderá a sua vida para o inferno. Né? Salvar a sua vida é o quê? Quiser desfrutar dos prazeres deste mundo, não praticar as obras de Deus, porque há uma perseguição, há uma proibição. Jesus Cristo é o dono deste mundo. Então, ok, não há tempo. Se eu pratico as obras, se eu não devo me desviar de Deus para ser salvo, se esse é o próximo passo, por que eu devo obedecer isso? Qual é a necessidade de eu fazer isso? Irmãos, eu vou mostrar um versículo que se encontra lá no livro de Mateus 12. Primeiro quero passar contigo no livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão possa tragar. Irmãos, aqui nós vemos uma necessidade de praticar as boas obras. Porque o quê? Aquele que quer nos fazer praticar as boas obras não descansa. Não descansa. Ele está que nem um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Vocês sabem, já assistiram, ou já viram, já ouviram quando o leão está bravo. Ele dá um bramido mesmo de temor, dá um bramido muito forte. E o diabo está assim, dando bramidos de leão. Ele vai entrar e vai nos devorar. O diabo não pede licença, o diabo arruma a porta. Deus é quem pede licença, porque Deus não obriga ninguém a seguir, não obriga ninguém a obedecer a Ele. E eu também gostaria de ler um outro versículo consigo, irmão, que se encontra lá no livro de Mateus 12, o versículo 43 ao versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada e varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Irmãos, aqui nós vemos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós aceitamos a salvação dele, quando aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, o mal que estava em nós sai, vai, porque já não tem lugar em nós, porque quem tem lugar é Jesus Cristo. Desde o momento que nós aceitamos Jesus Cristo, ele somente que tem lugar, e demônio nenhum, e potestade nenhuma, e hoste nenhum tem lugar, e nenhum diabo tem lugar. Então, se este demônio sai, se este mal sai, ele vai, passeia, anda por lugares secos e áridos. E depois diz: eu voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando para a casa de onde saiu, para a pessoa que foi salva um dia, se encontra essa pessoa abandonada, se não encontra Jesus Cristo lá, se não encontra Deus lá, se encontra a casa vazia, ele entra. Primeiro vai chamar 7 demônios piores que ele, e ele entra na vida desse homem, irmão. Os últimos atos de como esse homem vai se portar vai ser diferente de como se portava antes, vai ser pior. Então, essa é a necessidade, essas são as consequências de não praticar as boas obras. Então, se nós praticamos boas obras, o diabo não habita onde tem Deus, o diabo não habita onde está Deus. Nós sabemos que Deus é luz, o diabo é trevas. Sabem que a luz está acima das trevas. A luz, ela tem a capacidade de iluminar o lugar onde ela está e iluminar na escuridão. Mas a escuridão
ela só pode escurecer o sítio onde ela está, mas quando chega na luz, ela é absorvida, ela é consumida pela luz. E tudo fica iluminado. Então, irmãos, vamos praticar as boas obras, vamos obedecer. As boas obras, todas vamos encontrar aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia temos as beatitudes, por exemplo. Você encontrou lá no livro de Mateus 5, Mateus no capítulo 5. Temos as beatitudes. Em Efésios 6, temos a armadura de Deus. Do versículo 10 ao versículo 20, nós temos lá a armadura de Deus. Nós temos os mandamentos de Deus, lá no livro de Êxodo, o capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 17. Então, irmãos, vamos procurar praticar sempre as boas obras, que viver em Cristo é muito bom. Viver em Cristo é o maior presente. A salvação é o maior milagre que acontece em nossas vidas. Não precisamos estar à espera de milagres materiais, até porque coisas materiais não trazem felicidade. Coisas materiais podem te afastar tristeza, mas não trazem a verdadeira felicidade. Não preenche o vazio que há no nosso coração. O vazio que há em nós, só Deus pode preencher, e mais ninguém. E a riqueza nenhuma, e bem nenhum, e nada. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu te agradeço e te dou os teus parabéns por ter chegado até aqui. O vídeo foi um pouco longo, você chegou aqui. Uau, que incrível! Seja bem-vindo ao canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo se gostou. E te espero lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.